Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 5. Daniel 5, a partir do versículo 10. Vamos ler essa história? A gente já mais ou menos sabe o que aconteceu. Deixa eu só posicionar vocês aqui então, para quem não estava domingo passado ouvindo essa história. A gente contou a história de um rei, um garoto, um jovem chamado Belsazzar, e ele cuidava da terra do pai dele, da Babilônia, enquanto o pai dele, que era o rei de verdade, andava viajando por ali. Quem não quer ter essa vida, né? Então o rei estava lá já aposentado, estava andando com dinheiro, e botou o filho para cuidar. Só que esse filho não era muito responsável, não. Você sabe, às vezes, quando você põe uma coisa na mão de alguém, você sabe que aquela pessoa não vai fazer nada do que você pediu? Você tem até um plano B. Você já tem carta na manga, você fala assim, fulano, cuida disso, mas você já é um olho na pessoa e o outro olho já para resolver o problema, porque você já sabe que ela não vai fazer direito. E, infelizmente, esse pai não teve esse cuidado, já entregou de mão beijada o reino para o garoto. E esse menino, já que a Babilônia era rica, dominava tudo. As nações em volta, era tudo dominado pelo império da Babilônia, tudo. E aí, esse garoto, ele só gastava dinheiro com o quê? Com festa. Com festa, ele tinha várias mulheres, chamava os amigos para entrar no palácio tinha um lugar chamado sala de banquete. E teve uma vez que ele fez uma festa com 1000 convidados. Tinha 1000 pessoas daquela sala de banquete, né? Saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Então, vocês estão com saudade de uma aglomeração? Então, aí, Belsazzar está botando inveja aí na gente, porque ele reuniu 1000 pessoas para festejar, para farrear. Eu fico imaginando as musiquinhas que já tinha lá. Só que teve uma coisa aí, né? A gente já sabe que Belsazzar não confiava em Deus, mas ele foi um pouco ousado. Ele estava tão bêbado, tão louco, que sabe o que ele fez? Ele mandou pegar taças e objetos de ouro que estavam guardados na casa do Senhor. Os babilônicos já tinham medo um pouco assim de Deus, porque foi o Deus que tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego lá da fornalha ardente, foi Deus que revelou o sonho de Nabucodonosor. Para quem não sabe, Nabucodonosor é o avô de Belsazzar. Então, a gente fica olhando assim, os babilônios, opa, nesse Deus aí ninguém mexe, esconde esse negócio num lugarzinho aí no palácio, ninguém vai lá pegar nada desse Deus. Mas Belsazzar já estava bebum, e quando a gente fica meio bebum, nunca fiquei bebum, mas a gente conhece algumas pessoas que foram bebum, a pessoa faz umas coisas sem pensar, e ele falou assim, eu quero beber meu vinho na taça da casa de Deus. E aí mandou pegar lá as taças, as bacias, tudo, e começou a beber, farrear e a zombar de Deus com aquilo. Na mesma hora, uma mão aparece, do nada assim, uma mão, na parede. Eu gosto dos efeitos especiais, né? A gente fica dentro da história. Então você fica assim, uma mão, aí eu quero que você viaje comigo, viaje na maionese aí. Imagina agora uma mãozinha lá para a parede, escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim ou Pérez. Escreve lá na parede, do nada. Belsazzar treme de medo, a Bíblia fala que os joelhos dele batiam, ele ficava pálido. Ele falou assim, eu tenho que chamar agora os feiticeiros. Então os feiticeiros começaram a fazer lá as magia negra, os negócios lá para poder descobrir como é que descobre, decifra esse código. E ninguém descobre. E aí o Belsazzar fica mais pálido ainda. A Bíblia diz isso, que ele ficou mais pálido ainda. Até que a mãe dele, que eu já apelidei ela de Nini, tá? Eu não vou falar o nome dela, Nini. Então a Nini chega. E ela pede permissão para entrar e a gente vai ver o que ela falou aí, ó. Daniel 5:10. A rainha-mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Disse ela a Belsazzar, que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Gente, como que aquela mulher pede para fazer isso? Não dá. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Para ela, Daniel era possuído pelos espíritos. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento, sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel, e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou, você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você,
e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significavam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei, eu gosto dessa frase de Daniel, guarde seus presentes ou entregues para outra pessoa, né? Trazendo para os dias de hoje, fala com a minha mão, entendeu? Não quero nada teu, nada que você tem me importa. E aí no versículo 18, diz assim, ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. O que Daniel começa a fazer aqui, gente? Só para explicar. O rei estava tão doido, para poder ter uma solução pelo código que foi escrito na parede, ele não sabia o que era. Então ele tenta persuadir Daniel com presentes. Olha, eu vou te dar um manto de ouro. Gente, só que Daniel nessa época aqui, provavelmente já tinha uns 80 anos. Então assim, quando você tem 80 anos, é igual o Silvio Santos, não sei se ele vai estar me assistindo, né? Muita prepotência. É igual o Silvio Santos, já está velho mesmo, mas fala um monte de besteira. Aí tem aquele pessoal nas redes sociais, vou processar o Silvio Santos. Gente, ele está nem aí, tem dinheiro para pagar milhões de processos que você vai fazer contra ele. Ele não está nem aí. Ele tem um império de televisão, ele vai falar mesmo, está velho. Aí amanhã já deve ter um monte de arquivo guardado já para mostrar o dia que o Silvio Santos morrer. Então, Daniel já tinha 80 anos, por que ele vai querer manto vermelho, colar de ouro e ficar em importância? Daniel não tinha essa percepção das coisas, porque ele sabia que o valor da vida dele era o Senhor. E às vezes você fica pensando assim, nossa pastor, mas não era interessante fazer isso, já que Daniel estava esquecido lá no castelo? Ele não podia ter usado, não podia ter feito, mas quem tem compromisso com Deus e conhece a Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar, sabe que tudo desse mundo, tudo que esse mundo pode oferecer é secundário. E olha que Daniel sofreu, viu? Você ficou pensando assim, nossa, como é fácil para ele, um menino, um garoto, servir ao Senhor. Quem dera fosse eu, Porque tem gente que não conhece a história. Por isso eu sempre repito. Daniel saiu de Judá, de Jerusalém, forçadamente para a Babilônia. E para trabalhar no palácio, gente, provavelmente ele era um eunuco. O eunuco era aquele cara que não podia casar, não podia ter namorado, não podia ter filho. Então você pensa, um garoto de 17 anos, sendo eunuco no palácio do rei, e continuar sendo fiel a Deus. Eu, pelo que eu me conheço, apesar de eu também ser chamado de Daniel, meu nome é Daniel, eu ia estar revoltado com Deus, eu ia ter uma semana de briga com Deus. Eu já falo assim, pelo amor de Deus, qual é Deus? Pô, tanto tempo que eu estou flertando com a garota ali, minha crush, e agora já me bota aqui em Jerusalém, agora eu tenho que ficar agora capado nesse palácio. Pô, Deus, e o meu futuro e a minha história? Daniel ora, e entrega para Deus, vive para Deus. Teve um momento lá que o rei decidiu matar todo mundo, na época do Nabucodonosor, porque ninguém conseguia também decifrar o que ele sonhava. Eu acho que também, se eu fosse Daniel também nessa época, falou assim, já que ele quer matar todo mundo, eu vou para o primeiro da lista. Estou aqui, ó, para matar. É para matar? Para acabar com a minha vida? Estou aqui, eis-me aqui, que eu não vou decifrar nada para o senhor. O senhor é um cara estranho, esquisito, começa a ter uns pesadelos, a gente tem que adivinhar o que você está pensando, que você está tendo pesadelo aí. Mas Daniel não, ele se reúne com os amigos e vai orar. Simples assim. Então, a gente aprende com Daniel uma dependência, uma fidelidade de Deus que a gente não está acostumado no tempo de hoje. Porque a gente quer tudo para ontem. Talvez você não queira aqui o manto vermelho, dependendo do lugar onde você mora, você não pode nem vestir vermelho. Falando de Rio de Janeiro, não sei como é que São Paulo e outros lugares, mas dependendo do lugar aqui, você tem que tomar cuidado com a roupa que você usa. Então, talvez eu não vou fazer questão de andar de manto vermelho e colar de ouro. Talvez essa situação que você queira tanto é um casamento restaurado. E aí talvez você entra nessas jogadas, e quem é muito esperto em fazer jogada para trocar presente é o diabo. Quando o diabo ele tenta Jesus no deserto, para quem não sabe, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o diabo ele vai fazendo um joguinho. Fala, olha, você está com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, tem umas pedras ali, você pode transformá-las em pão. E aí Jesus não faz nada daquilo, entrega um versículo e diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E aí o diabo continua, mas se você me adorar, e se você fizer, e se você subir, e se você descer, porque também está escrito isso, isso, aquilo. O diabo é esperto para fazer isso. Então essa é a jogada também de Beltsazar. E às vezes a gente cai nessa jogada. Às vezes as pessoas prometem coisas para a gente, e a gente vai lá e cai no golpe. O golpe está aí, cai quem quer.
Daniel Moura de Paula, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Anota aí. Pare de cair em golpe satânico. Para de entrar nessas jogadas. E aí a gente aprende isso. Um jejum faz isso com Deus. Mas Deus, se o Senhor me der um casamento restaurado, Deus, se o Senhor me der esse carro, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, como se isso fosse grande coisa. Mas tem umas igrejas que faz isso. Deus, porque se o Senhor fizer, porque eu ordeno, eu determino, eu declaro, tarará. Aí você vai aprendendo a fazer uma jogada que não foi a jogada que Jesus ensinou para a gente, não. Então a gente tem que aprender que a gente tem que imitar Jesus. Então você olha para a vida de Jesus e fala, olha, mas Jesus nunca falou isso com Deus. Se o Senhor me tirar dessa cruz, eu vou salvar todo mundo. Não, ele falou, olha, eu estou com medo. Jesus como homem ali, eu estou com medo, está suando sangue. Olha, se for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Oh, olha que diferença. Então o que eu aprendo aqui? Deus, olha, o Senhor está vendo que eu estou precisando de um carro, mas se o Senhor não quiser me dar agora, seja feita a tua vontade. Mas eu estou precisando de um carro. Entrega para Deus e pronto. Deus, você está vendo que aqui em casa está um inferno, hein? Fulano aqui parece estar possuído. O marido aqui não está dando, a esposa também não está dando. Meu filho está assim, minha filha está assada, e etc, etc, etc. Estou precisando de um milagre aqui na minha casa, mas vou continuar de pé, Senhor. Eu queria que esse cálice passasse de mim, mas seja feita a tua vontade. E me mantém de pé nisso aqui. É a mesma coisa que Daniel faz. Olha, fica aqui esses presentes para você. Porque eu não estou aqui trocando, bajulando você, eu não quero nenhuma troca não, o que eu estou fazendo aqui é o que Deus está me mandando, e o galardão, o que é galardão, pastor? O presente que Deus já está separando para mim, é melhor do que qualquer barganha, e é melhor do que qualquer coisa que esse mundo e essa terra possa me oferecer. Ah, pastor, deixa de ser hipócrita, até parece que tu não queria ter um apartamento legal, é óbvio que eu quero ter um apartamento legal, é óbvio. Fico namorando aqueles condomínios na frente da praia, na Barra da Tijuca, numa cobertura. Eu falei assim, ô Jesus, mas Deus não dá asa à cobra não. Imagina um careca metido desse descendo no elevador, dá licença, eu moro na cobertura. Vai dar ruim. E eu que tenho medo de dirigir, a pessoa tem um motorista, sai na frente assim, uniformizado, por favor, Aeroporto Santos Dumont. A gente às vezes quer um monte de coisa. É óbvio que eu quero um apartamento legal, pode não ser lá o da Barra, porque também... A gente quer um carro maneiro, a gente quer saúde, a gente quer saúde. É óbvio que a gente quer. Mas o que eu quero ensinar para você aqui é aprender a depender de Deus e entender que o que Ele tem preparado para você é bem melhor daquilo que você imagina. Às vezes você tem percepções e vontades que a gente fica aspirando sobre aquilo, mas Deus tem sempre algo melhor. Eu também tenho várias vontades, coisas que aparecem na minha cabeça, mas eu aprendi a depender de Deus. E aqui Daniel, ele entra num sermão para o rei Belsassar. Fala assim, olha só, eu vou te contar uma história. Olha só o que aconteceu aqui no versículo 17. Versículo 18, desculpa, vai lá para o versículo 18. Daniel responde, ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu avô, seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matavam quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Daniel está falando de Nabucodonosor aqui. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória, foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens, passou a comer capim, como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem Ele quer para governar sobre eles. Ó Belsassar, o Senhor é sucessor dele, do seu avô, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou, desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas, suas concubinas, beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam seus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, deuses que não enxergam, deuses que não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá o fôlego de vida e controla o seu destino. Eu fico imaginando a cara de Belsassar ouvindo esse sermão, porque se ele fosse um cara um pouco abusado, ele já falaria assim, tá,
E daí, eu quero saber o que está escrito na parede. Que meu avô já virou bicho, eu já sei. Que meu avô andou igual um jumento selvagem no meio do mato, eu já sei. Que meu avô tem poder e glória sobre a Babilônia, que ele já teve, porque aqui o Nabucodonosor já tinha morrido uns 40 anos. É só para se localizar na história. Então, que o meu avô foi um cara muito importante na Babilônia, eu já sei disso. Tá, onde você quer chegar com isso, meu querido? Meu irmão, explica logo. Seja breve, eu quero um papo reto. E Daniel, ele fala isso tudo aqui. E aí no versículo 24, ele vai dar a resposta. Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Versículo 25. Essa é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel e parsim. Esse é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido, entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, mesmo que ele não queria, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro, mesmo que ele não queria, e o declararam terceira importância do reino. Mas adiantou alguma coisa? Olha o que acontece no versículo 30. Naquela mesma noite, eu vou abrir um parênteses aqui. Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. Uma pausa para você entrar na história. E como que ele foi morto? Segundo a história, Ciro, Dário e uma outra galera do Império Medo-Persa já estavam ligados que Belsazar era bebum. O inimigo sempre fica na espreita, ele já sabe daquilo que você tem mais facilidade para cair. Então eles estudando a vida de Belsazar, esse cara gosta de uns goró. Talvez, não estou aqui conjecturando, da minha cabeça, talvez o Império Medo-Persa facilitou ali, a venda de muitas cervejas, muito pack, muita coisa, muito álcool, muita cachaça, para aquele rei. Vamos facilitar aí a venda. Bota tudo com desconto, que já é um bebum mesmo. E quem gosta... Gente, eu não estou falando aqui de cerveja de bebum, porque o Belsazar era bebum. Mas você pode ser outra coisa. Não sei, talvez você esteja viciado em pornografia, talvez você esteja viciado no cigarro, talvez você esteja viciado em gritar. Você só sabe gritar o tempo inteiro, só sabe murmurar, só sabe reclamar o tempo inteiro. Vive com um semblante esquisito, bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mas está com aquela cara de... Cara, mas não tem cabimento. Talvez você esteja viciado em fazer essas caras quando você sai na rua. Ou você é um crente, mas você se acha... Eu até postei hoje no meu Facebook, eu gosto de fugir de polêmica, mas tem dia que não dá. Porque tem crente que parece que tem um jagunço pessoal, com aquela pessoa que fica assim, olha o câncer chegando, olha, se você não fizer isso, o meu Deus que está na terra vai jogar a ira dele sobre você. Que você que esteja sentado aqui não faça isso, por favor. E se você faz isso aqui, o Espírito Santo vai me revelar aqui agora. Não faça isso, gente. Pelo amor de Deus. Você já viu Jesus fazendo isso com os outros? Lá na cruz. Jesus estava lá na cruz. É porque tem as coisas aqui. Imagina Jesus aqui na cruz, lá naquela época, lá em Jerusalém. Todo mundo dizendo, desce, você não é o Salvador, desce. Imagina Jesus lá na cruz. Vocês vão ver. Eu vou ver vocês fritando na panela do capiroto. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou, gente? Vocês são bons de Bíblia? Perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Aí onde que você aprendeu essas coisas de ser crente esquisito? Não sei, que Bíblia é essa que você anda lendo? Não sei. Eu queria um dia estudar essas pessoas, não sei o que tem na cabeça delas, que joga a ira de Deus, olha, a ira de Deus está sobre a sua casa, se você não der oferta, o gafanhoto vai te pegar. E eu lá quero saber de gafanhoto, meu querido, eu estou preocupado com o preço do arroz, que está quase R$20. Está mais de 20, então o negócio está tudo doido. Você olha para a carne lá, meu Deus, pulou assim R$40. Tu vai com R$100 no mercado, você fica assim triste, é menos de uma bolsa, o saco fica até leve. Mas pesa no bolso, é engraçado, né? Então, para de ser esse crente irado, gente. Onde você aprendeu a ser isso? Daniel aqui, passando por um monte de problema, não teve ira nenhuma, ele ainda ensinou o cara. Deu conselho. Então, o Império Medo-Persa estava escondido, sabe aonde? Eles conseguiram abrir um rio, se eu não me engano é o rio Eufrates. Os teólogos aí me corrijam depois. Então, provavelmente tinha um rio Eufrates passando. Então, ele conseguiu deslocar a água do rio Eufrates para que o rio Eufrates ficasse seco e o Império Medo-Persa pudesse entrar lá. Esse negócio de transposição do rio São Francisco para a Babilônia, essa fichinha. Já fizeram isso há muito tempo. E dá para fazer guerra. Aqui no Brasil é outra guerra, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. E aí fizeram a transposição dessas águas, eles conseguiram se esconder ali.
Enquanto uma parte do exército estava reparando no barulho da festa, a outra parte estava já entrando nos encanamentos e valas do palácio. Contanto que a Babilônia não foi destruída, não teve guerra de soltar bomba. A gente já está acostumado, né, com os tiroteios da vida. Não teve nada disso. Chegaram de fininho, invadiram o palácio e já chegaram e cortaram a cabeça de Belsazzar naquela mesma noite em que Daniel foi coroado. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Então, eu quero falar aqui contigo, não vou demorar muito, porque você já pescou algumas coisas durante a palavra, um conselho por não decifrar o mistério. A gente fica perplexo com a agir de Deus no universo, a gente fica perplexo com as coisas que às vezes Deus permite. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso para a minha vida? Meu Deus, mas por que essa coisa? Por que essa aprovação? Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Há permissões que Deus permite no nosso dia a dia, e só recorrendo a Ele para você ter alívio, refúgio e segurança. Uma coisa eu aprendo com o meu sobrinho Pedro, de 3 anos de idade. Ele, às vezes, está ali levado, fazendo alguma coisa, malcriação, e a minha irmã corrige ele, briga com ele, e às vezes dá umas palmadinhas nele. E engraçado que quando ele chora, em vez dele vir para o colo do tio, para o colo da avó, para o colo do avô, ele vai para o colo da própria mãe. A Bia briga com ele, e ele fica, ai, mãe, mãe, mãe. Uma coisa eu aprendi com meu sobrinho, é a mesma coisa com Deus. Deus, não estou entendendo nada que você está fazendo, mas é contigo mesmo que eu vou andar. Deus, eu não estou conseguindo compreender por que minha vida financeira está desse jeito, mas é contigo que eu vou andar. Ou talvez você vai ser parecido com o pastor Daniel, mas não conta para ninguém não, que vai passá-la de madrugada para brigar com Deus. Ah, não, Deus, de novo não. E eu lá eu discuto mesmo. Mas pastor Daniel, por que você faz isso? Porque você sabe que vai perder a discussão. Porque eu preciso jogar para fora. E tem coisa que só Deus tem que saber de mim. Vocês são tudo fofoca, para saber de nada não. Mas eu brigo lá, Deus, por que esse sentimento? Deus, eu não aguento mais. Pô, qual é, Deus? Aí eu pego a Bíblia, né? O Senhor inspirou a tua palavra. Esse profeta que amaldiçoou o dia do nascimento dele, eu falo, Deus, por quê? No dia 26 de junho de 90, por que eu fui espermatozoide mais rápido? Deus, por quê? Você não podia ter me levado no acidente daquela laje? Deus, por quê? Fico cheio de raiva. Mas daqui a pouco eu começo a chorar e vem o Espírito Santo. Já acalmou? Tem Rivotril aqui. Aí parece que vem o Espírito Santo acalmando. Calma, Daniel. Aí eu choro mesmo. Deus, eu não devia ter falado isso, mas Deus, por favor, não estou aguentando. Deus permite coisas que a gente não entende, mas é só nele que você encontra esse refúgio e segurança. Talvez ele não vai querer falar para você agora o que é, porque você não está preparado. Aceita aqui dói menos. Daniel Moura de Paula, capítulo 2, versículo 9. Aceita. De cristão para cristão. Aceita. Estou mudando a música aqui. Aceita, gente. Eleva. Deus não vai te levar para o buraco. Deus não vai te levar para o mal. Ele é o teu protetor, o seu pai. Celestial, perfeito e bom. Melhor do que o pai que você tem. Por mais que o seu pai seja muito, muito, muito bom, Deus é muito, 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 muito bom. E bem melhor. O rei, ele chama todos os sábios, mas ninguém consegue decifrar. E talvez você recorra às respostas humanas. A gente sabe que é crente, né? É meio batido, mas tem uns crentes, né, que são meio esotéricos. Aí a gente vai recorrer a cartomante, a horóscopo. Aí tem aquela tentação, gente, mas tem um horóscopo bem aqui no trabalho. A minha colega do trabalho, deixa eu ver aqui. Áries, meu Deus, por isso que está nesse mês. Escorpião, meu Deus, por isso que minha mãe está desse jeito. Libra, caramba, agora. Aí você está ali porque você quer saber do futuro. Jogos, simpatia, joguinho de rede social. Aquele joguinho de rede social, qual é a idade que você vai morrer? O que vai estar escrito na sua lápide? Quantos filhos você vai ter? Qual vai ser o nome? Quem você era na vida passada? E tem crente que ainda posta e compartilha isso. Eu fico assim, gente... Em Hebreus fala que a gente tem o direito de viver e morrer uma única vez, e crente está brincando para saber o que foi na vida passada. E eu fico passado com isso. Cara, não tem vida passada, é a vida que ele me deu hoje, e daqui a pouco a gente vai para a eternidade, essa é a nossa fé. Aí tem gente que vai falar aqui, não, pastor, mas eu não faço nada disso. Eu sou muito espiritual, sou crente, eu oro, quando eu não sei de nada eu vou lá e dobro meu joelho.
Mas de vez em quando, pastor, eu sou batista, mas tem um dia que eu vou na irmãzinha da revelação. Não faz jogo, não vai para cartomante, não vê o horóscopo, não faz joguinho de rede social, mas tá doido para ir na irmãzinha da revelação porque você teve um sonho esquisito. Pastor, sonhei com um sapo e com uma cobra. O que isso quer dizer? Eu falei assim, não sei, irmã, você pensou muito em sapo e cobra no seu dia? Provavelmente é fruto do seu pensamento do dia a dia. Mas tem irmão que não vai se contentar com a resposta do pastor Daniel quando fala assim. Aí vai fazer o quê? Vai para a irmãzinha Mariazinha do coque, do manto. Eita! Irmão, sonhei com um sapo. Eita, amada, o sapo! Aí essa pessoa ainda piora mais ainda o trabalho. Aí quando chega aqui a pessoa já está desesperada. Pastor, pelo amor de Deus, o sapo significa que fizeram um trabalho para mim, que botaram na boca do sapo. Eu falei, você vai ficar com medo que botaram o seu papelzinho na boca do sapo? Provavelmente tem gente falando mal de mim o tempo inteiro, aquele careca chato, aquele pastor esquisito, e eu não estou nem aí. Porque o que importa para a minha vida é aquilo que Deus fala a meu respeito. Então pronto, acabou. Se vão botar a boca no sapo, você vai falar, falaram isso da minha família, falaram isso do meu cabelo, eu nem tenho. Então, falaram isso da minha roupa, falaram que eu estou gordo, falaram que eu estou feia, falaram isso. Cara, esquece, não estou nem aí. Ele grita muito, aí você chora muito no culto, aí você era da tal igreja, aí você já frequentou não sei o quê, e daí? Cara, quem define a minha vida é Deus, eu tenho que estar apenas simplesmente preocupado com aquilo que Ele está falando de mim. Para de dar ouvido para essas coisas. Só Deus tem resposta, Jesus Cristo é a resposta. Quanto tempo você já perdeu procurando essas coisas, gente? Quanto tempo você está perdendo para descobrir coisas do seu futuro? Mas Deus tem coisas extraordinárias para o seu presente. Apenas, pastor, mas o que eu faço, já que eu não posso fazer essas coisas todas? Aquilo que você já sabe, mas não faz. Orar e ler a Bíblia. É sério, pastor? É porque a gente gosta muito de emoção, a gente é brasileiro, latino-americano, entendeu? A gente tem um sangue quente. A gente não pode ver uma musiquinha que a gente já está... Eu não vou fazer isso de novo, não. Teve gente que assistiu o Conto Online no dia que eu dancei funk aqui na igreja, aqui no púlpito, a pessoa fala assim, nossa, esse teu pastor é muito animado, né? Mas eu danço mesmo, estou nem aí. Sou brasileiro, gente, adoro sambinha. Pastor, você é sério? Gosto. Adoro MPB. Já, quando eu estou lá naquele meu dia que eu estou chateado, boto minhas MPB lá e fico lá. Boto Nana Caymmi, boto um monte de coisa. Fico ali no meu tempinho. Quando eu estou a fim de lembrar da minha infância, dos meus parentes, boto lá, pastor, tu escuta Belo? Escuto. Eu fico filtrando lá a letra. Essa letra aqui é de amor, maneirinha, vou contar para minha esposa isso daqui. Teve uma época, é bom a gente falar essas coisas para relaxar um pouco da mensagem, né? Pastor também fica nervoso, tá? Acho que eu estou aqui normal. E aí eu comecei a namorar a Angélica, à distância. Para quem não sabe, a Angélica é de Brasília, eu sou do Rio. A gente se conheceu pela internet. E aí, Angélica de Brasília, quis fazer uma média. Não vou cantar um pagode, né? Brasília gosta de sertanejo ou rock. Mas pela cidade da Angélica é mais sertanejo. E aí eu escrevi um depoimento na época do Orkut, gente. Olha como seu pastor é novo. E aí eu escrevi um depoimento dizendo assim, passa o dia, passa a noite, estou apaixonado, o coração do peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia, saiba que eu te amo, amo noite e dia. Jorge Mateus. E a Angélica olhou aquele depoimento, você é crente? Mas você não está estudando para ser pastor? Mas uma coisa que a gente tem que aprender é separar, gente. Música ruim, música boa. Tem música ruim no meio gospel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, dessa vez vai se arrepender. É vingança. Aí tu olha para a música da Valesca Popozuda, é a mesma coisa. Deseja a todas as inimigas vida longa. É igualzinho. Mesma coisa, não muda nada. Eu filtro as letras. Eu olho assim, essa música é em inglês, está esquisita. Eu vou lá no Google, boto a tradução. Ih, não vou cantar isso não. Tinha uma música que eu sempre gostava. Oh, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Fui ver a tradução da coisa. O cara estava apaixonado por uma mulher casada. Eu falei, epa, na minha casa não mais. Eu vou atrair maldição para minha casa não. O cara vai se apaixonar pela minha esposa? É ruim, hein? Canto mais essa música não. Está repreendido. Sou pastor, prego que tem que ter casamento. Vou ficar agora me emocionando com música que o cara está apaixonado pela Mr. Jones. Tá bom. Então filtre, gente, as letras. Simplesmente assim. Filtre as letras.
Eu dei esse parênteses aqui, é bom a gente dar, para você saber que a gente não é bitolado, e também para você não ser, né? Por favor, não seja esse crente bitolado. A oração, ela de fato tem sido o seu escape que você precisa. Você tem feito de fato de Deus o seu refúgio e segurança. Preste atenção nisso. E por último, para a gente finalizar essa mensagem, um conselho que chegou tarde demais. Deus já tinha avisado a Nabucodonosor que a dinastia, o que é dinastia? São as famílias, é uma família que vai se sucedendo uma a outra no trono. Então Deus já tinha avisado para Nabucodonosor que a sua dinastia seria interrompida. A mãe do rei, ela indica Daniel para ajudar para decifrar esse código. E essa mulher, ela elogia a conduta de Daniel. E eu fico perguntando, se fosse para falar de você, se fosse para indicar você para ser bênção na vida de alguém, te indicariam, lembrariam de você? Presta atenção nisso. Porque Daniel já estava escondido no palácio há um bom tempo, ele tinha 80 anos. E como Belsassar não queria nada com Deus, então provavelmente não queria papo com quem era profeta, principalmente. Mas aí aquela mãe, ela fala, olha, você está em maus lençóis, meu filho, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar nesse processo. Quando alguém está em apuros, alguém lembra de você para procurar sua ajuda? Ou quer distância? Exemplo, vamos imaginar que eu esteja precisando de uma palavra amiga, chorando, e a Angélica está ali, me vendo, sem saber o que fazer. E a Angélica fala, Daniel, eu posso ligar para o pastor Beltrano? Não liga para esse cara. Vai falar um monte de asneira, não estou afim. Ou ela pode falar, Daniel, eu posso ligar para o pastor fulano? Pode. Esse cara é bênção de Deus, esse cara conhece as minhas mazelas, conhece as minhas limitações, ele conhece daquilo que eu preciso. Então, alguém lembra de você quando precisa de ajuda? Ou você é aquela pessoa que as pessoas falam assim, que é distância? Preste atenção nisso. Ou como que as pessoas lembram de você? Porque Daniel foi lembrado aqui, pelas palavras daquela mulher, como um homem de Deus. Por mais que ela ainda não soubesse disso, porque ele era de outra religião, e ela falou, olha, ele tem o espírito dos outros deuses. Ela fez esse discurso. Ela não era de outra religião. Ela não ia saber ali teologicamente o que era. Mas ela lembrou de Daniel, porque ele era um cara legal. E ela elogiou ele bastante. As pessoas, elas vão elogiar você por rasgação de seda, porque elas estão na sua frente, então elas têm que ser politicamente corretas, ou elas elogiam de fato porque você é uma bênção. Ou elas são capazes de te elogiar na sua frente, mas depois, quando você vira as costas, você vira assunto e comentário na boca de muita gente. Presta atenção nas suas condutas. Pastor, não tem nada a ver com o que você está falando. Você não disse que eu tenho que viver minha vida? Eu sei, meu querido, mas pera lá. A partir do momento que eu tenho o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida eu tenho que dar relatório para Deus do que eu estou fazendo com ela. Então, se eu estou fazendo algo com o meu corpo, com a minha vida e com a minha boca que não tem agradado a Deus, eu tenho que me preocupar com a opinião alheia, sim, porque eu posso ser motivo de escândalo para alguém. E próprio Jesus Cristo, tem gente que fala assim, não pastor, isso está no Velho Testamento, isso foi o Paulo que falou, mas Jesus falou, ai de quem vem os escândalos, ai se você se perder um desses pequeninos, ai desse aí. Então, o seu comportamento você tem que avaliar sim, aquilo que você anda falando você tem que avaliar sim, aquilo que você tem feito na frente dos outros ou longe, sozinho, não importa, você tem que avaliar sim. É importante você se preocupar com a opinião de gente que é fraca, sim. Porque às vezes quando eu venho falar alguma coisa aqui no púlpito, ou quando eu vou aconselhar alguém, eu tenho meus filtros. Com essa pessoa, eu posso falar dessa forma, eu posso falar nessa tonalidade, eu posso usar esses termos que ela não vai se ofender. Mas com determinadas pessoas eu preciso pisar em ovos, porque qualquer coisinha que você fale, irmã, está tudo bem? Até a pergunta se está tudo bem já é uma ofensa. Por que você está perguntando se está tudo bem? Eu não estou com cara que está tudo bem? Tem gente que é assim, tem gente que é chata, né? Pelo amor de Deus. Não, por que você está perguntando se está tudo bem? Mas por que você está perguntando se eu estou bem? Gente, só foi uma pergunta, a pessoa se ofende de tão fácil. Encosta, faz dar choque. Então tem pessoas que eu vou conversar, seja no trabalho, seja na igreja, seja um aconselhamento, seja um vizinho. E a gente tem que chegar assim, oi, fulano, aí tem que interpretar ali como é que está o bom humor da pessoa. E tem pessoa que identifica isso muito fácil. Não tem quando você tem medo de cachorro, aí você fica olhando para a cara assim do cachorro, se o cachorro ficar assim, você já sabe que tem que ter um pouco de calma para poder entrar ali. Minha mãe sabe muito bem disso, minha mãe interpreta os cachorros, minha mãe tem medo de cachorro,
Então, minha mãe, ela vai olhando assim, ó, eu posso passar aqui, nessa rua posso, naquela rua não posso. Então, tem gente que eu já fico olhando para a face da pessoa. Se ela estiver assim, eu já vou com mais calma. E aí, essa mulher indica Daniel. E aí, Daniel chega e fala assim, olha, você devia ter aprendido com o seu avô. Você devia ter aprendido com Nabucodonosor. O erro dos outros não pode ser julgamento na tua boca, mas sim um ensinamento para você melhorar quem você é. Pastor, tu tá sabendo da fulana que traiu o marido, agora ela descobriu que o filho do cara não era. Parece o programa do Ratinho. Eu falei assim, irmão, fala com a minha mão. Não quero saber dessas coisas. Não estou afim. Vamos orar pela pessoa. Então você que está de pé, eu já boto logo medo. Cuidado para que não caia. Pastor, tu está sabendo que o filhinho do irmãozinho ali, ó, está virando. Cuidado para o teu não virar também. Ou você, vai que você gosta, também não sabe. Cuidado. Você que está de pé, cuidado. Você que está de pé diante do Senhor e tem uma reputação muito boa, cuidado. Você é ser humano e limitado também. O erro que o outro cometeu não pode virar julgamento na minha boca. É isso que Daniel está dizendo, olha, o seu avô fez várias coisas e ele errou para que você pudesse olhar para o exemplo dele e mudasse de vida. Você vai olhar para a família de um vizinho que se destruiu, acabou, foi divórcio, fuga dos filhos, e morte, assassinato, não sei o quê. Você vai olhar para aquilo, você não tem que ficar assim, nossa, deve ser... Para de fazer suas conjecturações, você não sabe daquela família, mas você vai olhar para aquilo com temor e com tremor, e vai dizer, Senhor, em nome de Jesus, blinda o meu lar, que eu seja um pai representante do céu na minha casa, que eu seja uma mãe sacerdotisa nessa casa, que eu seja um filho abençoado, que eu respeite os meus pais. Senhor, não deixe eu chegar nesse ponto. Ajuda essa família a melhorar, ajuda essa família nisso. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que Daniel estava ensinando para Belsassar. O rei, ele podia ter aprendido com Nabucodonosor, mas não fez. E na Bíblia você tem várias histórias de pessoas que acertaram, mas também de pessoas que erraram. Então você vai olhar ali para a vida de uns, tem que melhorar. E você vai olhar para uns aqui, eu não quero fazer isso não, Deus me ajuda, porque eu não quero ser tentado dessa forma, e se eu for tentado, eu não quero cair dessa forma que esse cara caiu, eu quero me manter de pé, Espírito Santo tem misericórdia de mim, me fortalece, é isso que tem que ser, esse é o meu comportamento, essa tem que ser a minha vontade lá dentro, aprender com os erros dos outros. E lá no código estava Mene, Mene, Tekel, Parsim, Mene, contado, Deus também tem contado os nossos dias, Deus tinha contado os dias daquele rei Belsassar, Deus também tem, os nossos dias são contados. Nossa, pastor, que isso? Gente, você vai viver para sempre? Tu é eterno, né? Não sabia não. Você é mais velho que a rainha Elizabeth. Vou desligar aquela caixa ali que ela está falando comigo. Está repreendida aí, essa caixa aí. Cadê o botão desse negócio? Tchau, fica quieto aí. Você é eterno? Você é mais velho que a rainha Elizabeth? Como é que foi na criação? Você viu Deus fazendo as coisas? Nossos dias são contados. Então você tem que olhar para a tua vida e falar assim, minha vida é breve, a vida é um sopro, a gente não sabe do dia de amanhã. Deus tem contado os nossos dias. E como eu tenho vivido esses dias? Eu vivo para a glória de Deus? Eu vivo de uma forma que agrade o Senhor? Ou eu tenho postergado? Eu deixo para amanhã, deixa para depois. Semana que vem eu faço isso. Ano que vem eu me batizo. Ano que vem eu perdoo essa pessoa. Vai! Tem certeza? Tekel, pesado, avaliado, colocado na balança. Nós somos avaliados por Deus. Deus permite determinadas provações, a gente viu isso no início desse culto, para que o nosso caráter seja aprovado. Então nós somos avaliados também. Deus permite. Jó estava lá na dele, adorando com o dinheiro dele, com a grana dele, bancando o churrasco dos 10 filhos que ele tinha. Não tinha Netflix, né, gente? Vamos fazer filho. Então, bancava o churrasco dos filhos e todo dia orava pelos filhos. Estava bem bom. E aí Deus fala com o diabo assim, olha, tá vendo meu servo Jó? Me adora. É engraçado, né, que eu fico falando aqui, e aí vem na minha cabeça um monte de paródia de música, mas não dá para fazer essas coisas não. Ele me adora, Jó me dá a glória. E aí, o diabo fala, é óbvio, você dá tudo para ele. E aí Deus vai fazer o quê? Vai lá, mexe nele, estou permitindo que você faça isso. Aí você fica assim, meu Deus, foi uma avaliação. E Jó tirou 10.
Ele teve um momento ali que ele estava muito chateado já também. Ele falou assim, não estou entendendo mais nada. Mas em nenhum momento ele arredou o pé, continuou de pé. Você está sendo avaliado, gente. Preste atenção nisso. E por último, Parsim, Pérez, dividido. O reino daquele rei, Belsazar, seria dividido entre o pessoal do Império Medo-Persa. Pastor, o que isso dividido tem a ver comigo? Vai chegar um momento em que vai ter uma divisão. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Para onde que tu vai? Para onde você vai se meter? E não vem com esse negócio não. Não, pastor, como eu fiquei meio indeciso na terra, eu vou ficar no limbo. No limbo da língua do fogo do inferno que tu vai ficar. Não tem limbo não, gente. Não tem meio termo. Deus não gosta de meio termo. Ele mesmo falou, ou você é quente ou você é frio. Se você é morno, eu já estou vomitando você da minha boca. Deus não gosta de gente meio termo. Que hora está assim, que hora está assim. Instável. Deus não gosta de gente estável. Ou você é ou você não é. Então, se Deus também nos trata dessa forma, não tem meio tempo para você ficar entre o céu e o inferno. Ou você sobe ou você desce. Por onde você vai? O que você tem feito da sua história? O que você tem feito da sua vida? Fique de pé no seu lugar, chamar o Ministério de Louvor. Como anda a sua reputação? Aquele rei, ele subestimou o inimigo. Aquele rei não deu atenção para o inimigo. Aquele rei, ele falou assim, estou seguro na Babilônia, tenho dinheiro, tenho festa, tenho tudo que eu preciso, nada vai me acontecer. Em vez de ele cuidar do império dele, cuidar da Babilônia, ele só se portou com farra e com festa. Não subestime o seu inimigo. E o seu inimigo não é tua mãe, não é tua sogra, não é tua cunhada, não é teu cunhado, não é teu sobrinho, não é teu neto, não é teu filho. O seu inimigo é o diabo. Lute com o inimigo certo. Não subestime o seu inimigo, porque ele está como um leão ao derredor, querendo derrubar você. Seja mais esperto que o diabo. Quando ele pensar em fazer, tu já está lá. Quando o diabo pensar em fazer alguma coisa contra você, você já vira assim, chegou tarde. Já estou no manto, diabo. Estou no azeite, estou no óleo. E tu está aí queimando. Chegue antes. Seja previsível. Pense na sua semana. Essa semana eu vou fazer isso, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou conversar com fulano. Mas quando eu passo naquele endereço é meio esquisito, eu não posso passar naquele endereço. Eu tenho que tomar cuidado quando eu converso com Beltrano. Pensa nisso. Essa semana tem reunião da escola, mas eu estou meio assim. Essa semana eu tenho que conversar sobre determinado assunto com o meu chefe, mas eu não estou bem sentimentalmente. Deus, trabalha aqui no meu interior, porque eu não quero chegar amanhã no meu trabalho desse jeito, eu não quero chegar irritado, eu não quero chegar assim em casa, eu não quero que a minha semana seja desse jeito. Chegue antes do diabo. Ele acha que pode te dobrar, mas Deus te deu a autoridade para dobrar ele primeiro. Você foi criado para ser vencedor, para dar glória a Deus. A sua vida é para glorificar o Senhor. Daniel entendeu isso. Belsazar não. Quem você é nessa história? Quem você é nessa história? É aquela pessoa que faz do mundo o seu prazer geral. Não se importa com amanhã. Depois eu vejo, depois eu faço. Mas vai passar a eternidade chorando. Tem muita gente que fala assim, mas se eu for para o inferno não vou sentir nada. Não vai sentir nada. Jesus falou que vai sentir sim. Vai ser como uma bactéria verme sofrendo eternamente. Não estou falando isso para você ter medo não, porque está na palavra. O próprio Jesus falou, então eu posso falar. Eu sou discípulo dele. Mas ele falou que no céu vai ter festa, vai ter banquete, vai ter alegria. E toda lágrima do meu olhar será secada. Eu não vou ter depressão no céu. Eu não vou ter síndrome de pânico. Eu não vou ter que me preocupar se eu vou ter que pagar a internet no dia seguinte ou não. Eu não vou ter que fazer sorteio de conta no céu. No céu tudo é maravilhoso. Mesmo que eu ainda não seja convidado para determinadas festas nesse mundo. Daniel não foi convidado para o banquete dos 1000 convidados. Ele não estava lá. Às vezes você fica chateado. Ai, não sei o que. Fica não. Tem uma festa muito melhor para você participar. Quem ri por último, ri melhor.
Daniel Mora de Paula, capítulo 3, versículo 12. Chama aqui os diáconos. Chama aqui gente diferente. Chama o líder de célula. Vem, Cristiano. Vem cá. Cristiano, líder da célula dos prazeres. Vou chamar aqui. Juan, posso te chamar? Nosso convidado. Eu sei que você falou que quer relaxar um pouquinho, mas vem. Vem, a gente está no mesmo barco. Chamar meu pai e o pastor Marcelo para ajudarem aqui também. Tá cheio hoje, então vou deixar 2 de um lado e 2 do outro. Acho que é melhor. Então, deixa eu ver aqui. Tia Terezinha, vem aqui com a gente. Deixa eu ver aqui agora. Tia Vera, botar as 2 irmãs juntas. Tia Vera e tia Terezinha juntas para servir. E nós vamos estar louvando ao Senhor nesse instante, dizendo que Ele é digno. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai. Os elementos vão ser distribuídos. Enquanto estão preparando aqui, o que é ceia, pastor? Ceia, o suco de uva, o vinho representa o sangue de Jesus, o pão representa o corpo de Jesus. O sangue representa o nosso perdão. E o corpo de Jesus partido significa a nossa rendição, a nossa salvação. Pastor, quem pode tomar ceia? É aquele que já faz parte da família de Deus. Então, se você já é convertido, você já recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, e você acredita, e você lembra, você quer fazer uma reflexão aqui hoje, que o que Jesus fez na cruz não foi em vão, mas Ele derramou o sangue por você, e Ele entregou o corpo dele ali naquela cruz por você, e você sabe que isso é contigo, que você agora é família de Deus, você pode tomar a ceia. Pastor, mas por que algumas igrejas só batizado pode tomar? Porque quando a gente toma ceia, a gente está aqui relembrando de benefícios que nós temos com a morte de Jesus. E o batizado é aquela pessoa que já mostrou para todo mundo que ele não tem vergonha de Deus, que assim como ele quer os benefícios que o Senhor tem trazido para ele, ele também mostra que ele está morrendo para esse mundo e vivendo uma nova vida para com Deus. Por isso algumas igrejas fazem isso. Então, se você é novo convertido, você que já é convertido e ainda não se batizou, você vai tomar ceia hoje, mas apresse-te em mostrar para todo mundo que você já faz parte dessa família. Amém? Ah, pastor, eu não sei se é para mim. Todo mundo que está tomando essa ceia aqui é miserável, não merece nada de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu estou tomando ceia porque eu sou mais importante. Não, você é miserável, limitado, não merecia nada. Nós não merecemos nada e Ele fez tudo por nós. Por isso que a gente lembra, porque a gente depende de Jesus, que derramou o sangue e derramou o corpo dele naquela cruz por nós. Amém? Podem distribuir.